Bem-vindos ao Baú IPP. Muito obrigado pela companhia de vocês e chegou a hora da gente mexer no nosso baú e trazer uma pregação que aconteceu há 5 anos atrás e foi ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele falou sobre o tema capacitação da graça de Deus. Um tema muito legal que vale muito a pena você ficar mais um pouquinho para assistir. Mas não esqueça que antes a gente tem a nossa enquete, então anota aí. Olhando para o seu passado, você pode falar que combateu um bom combate? Assista a pregação. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. As crianças têm oportunidade de descer nesse momento, enquanto nós nos preparamos para a leitura da palavra de Deus. Obrigado. Segundo Timóteo, capítulo 4. Faremos a leitura a partir do verso 6 até o verso 18. Paulo escreve assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti, que comandei até Éfeso, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero meditar com você nesta noite sobre o tema a capacitação da graça de Deus. A capacitação da graça de Deus. É preciso afirmar com toda a força, com toda a eloquência, com toda a clareza, que o céu não é aqui. Nós aqui não pisamos em ruas de ouro. Aqui nós atravessamos um deserto tórrido, caminhos juncados de espinhos, cercados por muitos perigos. Aqui nós não recebemos os galardões. Aqui nós bebemos a taça do sofrimento e da dor. Talvez ninguém melhor do que Paulo para nos ensinar essa verdade. Porque certamente se existe um cristão na história de vida superlativa, maiúscula, esse foi Paulo.
Certamente foi o maior dos apóstolos. Certamente foi o maior evangelista que a igreja conheceu. Talvez o maior teólogo que a história já conheceu. O maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo. Mas um homem que na sua vida não contornou a estrada da dor e do sofrimento. E quando eu olho para a Escritura, eu vejo 3 verdades que Paulo vai nos ensinar nesse texto. Primeiro, a graça nos capacita a enfrentar o sofrimento vitoriosamente. Você pode repetir essa frase comigo? A graça nos capacita a enfrentar o sofrimento vitoriosamente. Segundo lugar, a graça nos capacita a enfrentar a vida triunfantemente. Você pode repetir comigo? A graça nos capacita a enfrentar a vida triunfantemente. Terceiro lugar, a graça nos capacita a enfrentar a morte confiadamente. Pode repetir? A graça nos capacita a enfrentar a morte confiadamente. É sobre esses 3 pontos que eu quero conversar com você nesta noite. Primeiro, a graça de Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento vitoriosamente. Foi logo depois da conversão de Paulo que o próprio Jesus disse a seu respeito: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Nós estamos acostumados com o evangelho triunfalista. Se você for crente, você não tem dor, você não tem sofrimento, você não tem crise, você não tem pobreza, você não tem luta. Mas aquele que talvez melhor entendeu o evangelho e trouxe para nós a revelação de Deus acerca do evangelho, aprendeu desde o primeiro dia de sua conversão, que vida cristã aqui é marcada por sofrimento. E já foi referido neste culto as palavras de Jesus: neste mundo tereis aflições. E foi o próprio Paulo, durante a sua primeira viagem missionária, que disse: importa-vos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Então preste bem atenção, se você está passando uma luta na sua vida, se está passando uma crise na sua história, se a dor está batendo a porta da sua vida, se a dor está latejando no seu coração, não duvide do amor de Deus, não questione a graça de Deus, não pense que Deus deixou você de lado e se esqueceu de você. A vida cristã é totalmente compatível com o sofrimento e a dor. Quando eu olho para a história de Paulo, eu não vejo outra coisa. Logo que ele foi convertido a Cristo lá no caminho de Damasco, ele já começa a ser perseguido. Ele busca refúgio em Jerusalém e ele é rejeitado. Mandam-no de volta para a casa dele em Tarso, fica lá mais de 10 anos esquecido. E quando ele é chamado para ser um missionário transcultural, diz Gálatas capítulo 4, versos 13 a 15, que antes de subir as montanhas do Cáucaso para plantar igrejas lá na Galácia do Sul, ele contrai uma enfermidade física. E lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, ele vai chamar essa enfermidade física de espinho na carne. E ele até orou para ser curado. E Deus disse: não, eu não vou curar você, eu vou dar graça para você enfrentar esse sofrimento. E ele está plantando igrejas, mas em cada cidade que ele chega, ele é perseguido, ele é escorraçado, ele é enxotado da cidade, até que chega a cidade de Listra, ele é apedrejado e arrastado como morto da cidade. Ele vai para a segunda viagem, ele quer ir para a Ásia. Deus diz: não, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa, você vai entrar na Macedônia. E ele entra na Macedônia e ele é preso, ele é açoitado em praça pública, ele é jogado num tronco
mais interior da prisão, com as suas mãos algemadas. E ele sai dessa cadeia e vai para frente, e onde ele chega, ele é escorraçado, ele é perseguido, ele é vilipendiado. Ele volta para a terceira viagem e enfrenta lutas maiores do que suas forças em Éfeso. Mas apesar de tantas lutas, ele não está preocupado com ele, está preocupado com os crentes, com os pobres lá da Judéia. E ele começa com muito amor, com muita graça de Deus, levantar uma oferta especial para os pobres da Judéia, e ele leva esse dinheiro com tanta alegria, essa oferta com tanto prazer, mas ele sabe que o que vai esperá-lo lá não é um culto de ações de graças, nem aplausos humanos, mas cadeias e tribulações. E ele chega lá e é preso. Os judeus resolvem matá-lo. Ele é levado para Cesareia e é acusado. Mas Deus disse para ele lá em Jerusalém: coragem, Paulo, coragem, porque assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. E no dia que ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Mas quando o naufrágio chega e o desespero toma conta de todos, o anjo de Deus aparece para ele e diz: coragem, Paulo, coragem. É necessário que você compareça diante de César. Eu coloquei toda essa gente aí nas suas mãos, mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. E quando eles chegam na ilha, uma cobra vai morder logo na mão dele. E ele chega em Roma preso, algemado. Dessa prisão ele sai. E o mundo muda porque Nero põe fogo na capital do império e põe a culpa deste incêndio nos crentes. Sabe o que acontece? Ele diz nessa carta aqui, capítulo 2, versículo 9, que ele é preso de novo agora, não como um religioso, como um bandido, como um malfeitor. E ele diz no capítulo 1 que os crentes da Ásia começaram a dar uma debandada geral e abandoná-lo. Esse homem está enfrentando sofrimento por todos os lugares que passa. Então não fique reclamando, não fique murmurando, não fique duvidando da graça de Deus se você também está passando por uma luta, porque o sofrimento é o cálice que bebemos enquanto cruzamos por esse deserto deste mundo. Com a sua Bíblia aberta comigo no texto, você vai perceber que tipo de sofrimento agora ele está enfrentando na cadeia. Numa masmorra, na antessala do martírio, no vestíbulo da morte. E ele começa a dizer para você e para mim que ele está enfrentando um drama terrível, o drama da solidão. Versículo 9 ele diz: procura vir ter comigo depressa, filho. No verso 21 ele diz: vem, mas vem depressa, vem antes do inverno. Eu não sei como é que você lida com isso, mas a solidão dói. A solidão é a ausência de gente perto de você, quando você mais precisa de gente. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de gente também. Paulo lida com o sofrimento, note comigo o verso 10, o sofrimento, o drama do abandono. E não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado por aqueles que deveriam assistir você. Não é fácil ser abandonado por aqueles em quem você investiu todo o seu tempo e toda a sua vida. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Terceiro lugar, confira comigo o verso 13. Paulo vai dizer que ele está enfrentando um outro drama, o drama das privações. Pense comigo, irmãos, eu estou falando do maior apóstolo de Jesus Cristo, do homem que escreveu a maioria, praticamente, do Novo Testamento. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, quando você vier, filho, o inverno está chegando, eu estou dentro de uma masmorra e eu estou sentindo frio, traz a minha capa para mim. Ele não tem sequer
uma capa velha, surrada, para cobrir o seu corpo na hora da chegada do inverno implacável. Até privações físicas. Confira comigo o verso 14 e 15. Ele está enfrentando um outro drama, o drama da traição. Ele diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Diz os estudiosos que foi esse Alexandre que delatou Paulo, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Gente que apunhala pelas costas, gente que puxa o tapete. Confira comigo o verso 16, ele está lidando com o drama, talvez o pior deles, o drama da ingratidão. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Que frustração, que dor. Talvez, imagino que Paulo, ao enfrentar aquela audiência que precedeu o seu martírio, ele poderia ter pensado: vai ter um exército de crentes lá para me defender, vai ter lá um batalhão de gente para dizer quem eu sou, que eu não sou um malfeitor, que eu sou pregador de boas novas, que por onde eu passo eu deixo um rastro de bênção para as pessoas. Mas não chegou ninguém, não apareceu sequer uma pessoa. O que é maravilhoso é que, a despeito de tanta dor, de tanto sofrimento, a graça de Deus o assistiu. Eu não sei que tipo de luta você está atravessando hoje, mas eu posso garantir uma coisa para você: a graça de Deus não vai faltar para você. Talvez você esteja lidando com a doença, com a enfermidade. Ainda que a enfermidade não seja curada, a graça de Deus vai bastar para você. Talvez as pessoas que você mais amou na vida e investiu, hoje voltam o calcanhar contra você, estão contra você. Ainda que as pessoas abandonem você, Deus não vai abandonar você. A graça de Deus nos capacita a lidar vitoriosamente com o sofrimento. Mas confira comigo, em segundo lugar, a graça de Deus nos capacita a enfrentar a vida triunfantemente. Se você notar nos versos 6 a 8, Paulo está fazendo uma espécie de balanço da vida. E ele olha no verso 7, pelas lentes do retrovisor, e começa a avaliar o que foi a sua vida. E ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Esse homem, ao olhar para a vida, disse: não foi amenidade não, não foi light a minha vida não, não foi uma vida amena não, foi um combate. E essa palavra combate aqui é a mesma palavra para os pugilistas, que entram num ringue e dão de tudo de si, numa luta tremenda, combate contra o mal, combate contra o diabo, combate contra o inferno, combate contra o mundo, combate contra os erros religiosos, combate contra os falsos mestres. A vida é um combate, irmãos. Não dá para rir as armas, não dá para tirar férias de Deus, não dá para ficar desatento neste campo minado. É uma luta constante, todo dia é uma luta nova, é uma luta diferente. Você não pode ficar desapercebido, porque o inimigo anda ao teu derredor procurando devorar você. É luta constante. Ele diz: eu combati o bom combate. Ele diz: eu completei minha carreira. Ô irmãos, quantas pessoas que não completam a carreira, quantas pessoas como Demas que retrocedem por causa do amor ao mundo, quantas pessoas que ensarilham as armas e desanimam no meio do caminho, quantas pessoas que não terminam a carreira porque são distraídas com muitas outras coisas, a fascinação das riquezas, os prazeres desta vida, e perdem a direção da caminhada, não completam a carreira. Eu acho maravilhoso o testemunho de Paulo aos presbíteros de Éfeso, quando estava com eles, diz o seguinte: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que as pessoas procuram hoje? Conforto? Qualidade de vida, entre aspas?
ausência de sofrimento, ausência de luta. Paulo dizia: eu só quero saber de uma coisa, desde que eu complete a minha carreira, e esse ministério que eu recebi do Senhor Jesus, não importa se vem luta, não importa se vem sofrimento, não importa se vem perseguição, não importa se a fúria do inferno é despejada sobre a minha vida, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, e é para lá que eu estou caminhando, é completar a minha carreira. E para completar a carreira, amado irmão, você não pode carregar peso extra nas suas costas. Para completar a carreira, você não pode ficar ouvindo as vozes que estão no estádio, tentando distrair você. Foca o que você está fazendo e avance. Paulo diz ainda: eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Há momentos, irmãos, em que a crise chega, as dúvidas batem à porta do coração. Eu fico olhando que até João Batista, num dado momento da vida dele, estava preso, talvez numa solidão terrível, escutando que Jesus estava fazendo tantos milagres e ele lá jogado numa cadeia. E ele pensou assim: será que Jesus é o Messias mesmo? Ele está fazendo tantos milagres, por que eu não saí daqui ainda? E ele mandou alguns emissários a Jesus: és tu mesmo o Messias que havia de vir? Às vezes a dúvida da gente brota no coração, diante das lutas, das adversidades, do problema da família, do problema do casamento, do problema dos filhos, do problema financeiro. Você fica em dúvida: será que é isso mesmo? Será que valeu a pena? Paulo é claro em dizer: eu guardei a fé. Quando tantos negociam a fé, quando tantos vendem a sua consciência, eu guardei a fé. Mas esse homem, olha comigo por favor o versículo 6, ele passa dos verbos do passado para agora para os verbos no presente, e ele diz o seguinte: eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Eu acho isso magnífico, porque Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sei que eu já estou sentenciado à morte, eu sei que a minha sentença de morte já está lavrada, eu sei que o meu martírio já está decidido, eu sei que isso é um fato irreversível, mas não é Nero que vai me matar, é eu que vou me entregar. Eu não vou me entregar para Roma, eu vou me entregar para Deus, como um sacrifício, uma oferta de libação. E eu gosto da expressão dele, porque ele usa na linguagem portuguesa um eufemismo. Sabe o que é eufemismo? É uma espécie de linguagem para você diminuir o impacto de uma ideia muito forte. Pastor, irmãos, às vezes é portador de boas notícias e às vezes de notícias difíceis de dar. Um dia, pastor Arival, eu estava em Vitória, e tinha uma menina adolescente que frequentava a nossa igreja, e os pais dela foram a Guarapari, passar um final de semana. Ela era filha única, ela tinha 14 anos. Quando chegaram em Guarapari, o pai passou mal, teve um problema cardíaco grave, sério, correram com ele para o hospital. Quando chegaram no hospital, o homem morreu. Quando a esposa viu o marido infartando e morrendo, ela deu um ataque e morreu junto. E agora, 2h da manhã, eu sou acordado para ir na casa daquela adolescente, filha única, para dizer para ela que os pais que tinham passado um final de semana em Guarapari estavam mortos. Não é fácil ter uma notícia dessa. É claro que o pastor não chega lá, bate a porta e fala: seu pai e sua mãe morreram. Não, a gente não faz assim. A gente fala um pouquinho mais calmo, a gente usa um eufemismo. Toquei a campainha: ô filha, eu vim dizer para você que Jesus chamou seu pai e a sua mãe. Eles já não estão mais entre nós. Mas em outras palavras, eu disse: seus pais morreram. Paulo, quando vai falar da morte, diz: o tempo da minha partida é chegado. E essa palavra foi certamente inspirada pelo Espírito Santo, porque ela tem 3 significados. Primeiro, ela significa tirar o fardo das costas de alguém. O que é morrer para um crente, irmãos? É descansar.
Agora preste atenção, que a gente usa essa palavra para todo mundo. O cara viveu uma vida miserável no pecado, na rebeldia, na desobediência, aí morreu, descansou nada. Descansou nada. Você não tem Jesus, agora que começou o negócio ficar pesado. Agora que o troço fica feio. Mas se é de Jesus, descansou. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 14:13: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas. Segundo lugar, essa palavra partida na língua grega significava desatar um bote do tronco, atravessar o rio para o outro lado. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer uma viagem, atravessar o rio, as águas revoltas, e ir para o outro lado, para a cidade santa, para Nova Jerusalém, onde não tem mais dor, ou não tem mais luto, ou não tem mais lágrimas. Terceiro lugar, sabe o que significa a palavra partida no grego? Significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai, é ir para sua casa permanente. Aqui, você e eu vivemos numa tenda muito fraca, que envelhece, que fica rota, que desaba. Um dia alguém foi visitar John Adams, um homem de Deus, santo, piedoso, estava muito doente. E a pessoa perguntou: e como é que o senhor está, Dr. John Adams? Ele respondeu: eu nunca estive tão bem. A casa que eu moro está capengando, está desmoronando, por isso eu já estou de malas prontas para me mudar. Estou indo embora. Isso é morrer para um crente. O crente não tem medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo, porque a graça de Deus nos capacita a vivermos vitoriosamente. Mas em terceiro lugar, confira o verso 8 comigo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo agora olha para frente, Paulo agora sobe nos ombros dos gigantes. Agora Paulo tem a visão do farol alto, ele olha para a eternidade e diz o seguinte: olha, eu não estou indo para o martírio, eu não estou indo para o cadafalso, eu estou indo receber a coroa da justiça. Querido irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: há muitas pessoas que se desesperam, porque a vida não tem sentido para elas. Quando elas olham para o passado, só tem lamentos. Quando elas olham para o presente, elas estão com medo. Quando elas olham para o futuro, há uma horrível expectativa de juízo. Mas a graça de Deus nos capacita a viver vitoriosamente, apesar das lutas, apesar das crises, apesar do sofrimento. Mas confira comigo agora a partir do verso 17, que esse texto vai nos falar que a graça de Deus nos capacita a morrer confiantemente. Por favor, confira comigo. Verso 17 diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Eu acho isso magnífico, porque Paulo está à beira da morte, está jogado numa masmorra, ele vai ser tirado dali para o cadafalso, a espada de Roma vai tosar sua cabeça. Os crentes da Ásia todos abandonaram. Na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor. Ele está ficando sozinho. A hora da morte está chegando. A crise se instala. O inverno chega e nenhuma roupa para vestir ele tem. Aí esse homem olha para cima e diz algo magnífico, diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Louvado seja Deus. Não foi só essa vez que Deus falou isso para ele, não.
Lá em Atos 18, quando ele estava em Corinto, Deus apareceu para ele numa visão e disse: coragem, Paulo, coragem, ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Fala e não te cales, eu estou contigo. Ele estava em Jerusalém quando os judeus tramaram a sua morte, conspiraram para matá-lo, e Deus aparece para ele lá na prisão em Jerusalém e diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você vá para Roma dar testemunho diante de César. Ele estava num naufrágio e Deus apareceu a ele através de um anjo e disse: coragem, Paulo, é necessário que vocês vão dar numa ilha, quero que você chegue diante de César em Roma, e toda essa gente está nas suas mãos e ninguém vai perecer. Ele está agora na véspera do martírio. Todos o abandonaram, mas o Senhor me revestiu de forças. O Senhor me assistiu, me revestiu de forças. Agora preste atenção. Deus não nos livra, muitas vezes, das provas, mas Deus nos dá poder e forças para cumprirmos o nosso ministério, mesmo no meio das provas. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Significa isso. Não espere a coisa acalmar para você fazer a obra de Deus, não, querido. Faça a obra de Deus no meio da luta. Porque às vezes o projeto de Deus é que mesmo você gemendo, mesmo você acuado, mesmo você perseguido, mesmo você doente, mesmo você abandonado, mesmo você passando por provações, mesmo você passando solidão, mesmo você passando por traição, mesmo que todas as pessoas deixem em você numa situação com clareza de ingratidão da atitude delas, faça a obra de Deus, faça a obra de Deus. Eu acho isso maravilhoso, porque às vezes a gente quer fazer a obra de Deus quando tudo estiver resolvido, quando as coisas estiverem calmas. Aquele cidadão que chegou, eu disse isso aqui há pouco tempo, daquele homem que disse para o pastor, ele falou: pastor, eu ainda quero servir a Deus, todo o meu tempo, com toda a minha dedicação, mas eu tenho pendências para resolver, tenho 2 filhas para casar, eu tenho que arrumar dinheiro para fazer a festa do casamento delas, quando eu casar mais velha, eu vou servir a Deus. Aí a velha, mais velha casou, eu pastor, e aí agora, o que você vai fazer? Não, pastor, porque o negócio é o seguinte, ainda tem a nova, a mais nova ainda, ela quer casar, eu vou ficar liberado. Aí a mais nova casou, eu pastor, e aí meu filho, e agora? Ele disse: ah, pastor, agora eu fui diagnosticado com câncer, que não tem jeito, clinicamente não tem cura. Ô irmão, faça a obra de Deus, com luta, sem luta, com lágrimas, sem lágrimas, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, faça a obra de Deus. Agora, no terceiro lugar, Deus muitas vezes não nos livra da morte, mas Deus nos livra na morte. Olha o verso 18: o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. De que maneira? Através da morte. Morrer é ser levado a salvo para o reino celestial. Meu irmão, você é vencedor, você é invencível, porque se você viver, você vive para a glória de Deus. Se você morrer, você morre para a glória de Deus também. Se você viver, você é vitorioso. Se você morrer, você é mais vitorioso ainda. Foi o que a escrava Blandina, lá no passado, nas arenas, disse para os seus algozes. Eles ameaçavam com fogo, eles ameaçavam com feras, eles ameaçavam de todo jeito. Ela disse para ele: viva, eu vencerei vocês; morta, eu vencerei vocês mais ainda. Tem hora que Deus diz assim: está na hora de vir para casa, pode vir. E Deus livra você nessa hora, não da morte, Deus livra você na morte. Eu quero dizer que só um crente pode fazer isso, só um crente.
Porque ele tem a ideia seguinte, que morte é fracasso, que morte é derrota. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo foi lá na morte, entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte. E Paulo olha para a cara da morte, para a carranca da morte e pergunta assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus, irmãos, porque a graça de Deus nos capacita a enfrentar a morte confiantemente. E eu concluo dizendo o seguinte, que na hora do balanço final, você pode expressar, não um gesto de frustração, mas um tributo de glória ao seu Senhor. Paulo diz no finalzinho do verso 18, a Ele, glória pelos séculos dos séculos. Pelo que me consta, essas são as palavras finais do apóstolo. Eu imagino isso. Esse camarada sendo levado para o cadafalso. E eu imagino o algoz acompanhando. E eu imagino que a expectativa das pessoas à volta era que esse homem fosse abrir a boca para expressar a sua mágoa, a sua revolta, a sua dor, a sua frustração com o tipo de vida que ele tinha levado e com o tipo de recepção que ele tinha recebido dos homens. Mas esse homem, na hora final da existência, ele diz o seguinte: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Não tem palavra de frustração, não tem palavra de derrota, não tem sentimento de fracasso, mas de plena confiança e vitória em Cristo Jesus. Quando o pastor foi visitar a sua ovelhinha que já estava no finalzinho da vida, perguntou assim: e aí, meu irmão, você está preparado para morrer? Crente: não, pastor, estou não, eu estou preparado para viver. Porque para mim morrer é lucro. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é bem-aventurança, é algo precioso aos olhos de Deus. Eu gosto da frase de John Wesley, quando ele disse assim: Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Quando a esposa de Blackford, aqui em São Paulo, debruçada sobre seu irmão, Ashbel Green Simonton, nos últimos momentos da sua vida, com 34 anos de idade, perguntou: e agora, meu irmão, o que será da igreja com a sua morte? Ele respondeu: Deus levantará os seus obreiros para dar continuidade à sua obra. Deus sepulta os seus obreiros e a obra de Deus continua. Sabem por quê? Porque a graça de Deus nos capacita a morrer confiantemente. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Eu não sei que tipo de sofrimento você está passando, talvez físico, talvez emocional, talvez espiritual. Talvez a batalha dentro da sua casa. Talvez o terremoto é na sua vida financeira. Talvez a crise chegou no seu casamento. Talvez a dor que mais aflige o seu peito são os seus filhos. Talvez algum pecado que fustiga você, ou um sofrimento que maltrata você. Talvez as pessoas em quem você investiu tanto se voltaram contra você. Eu não sei que tipo de sofrimento você enfrenta hoje, mas eu quero dizer para você que a graça de Deus capacita você a enfrentar essa situação
vitoriosamente. Não entregue os pontos, não desanime. Eu sei que viver é luta, mas Deus chamou você para um combate. Deus chamou você para percorrer a carreira, não olhar para trás, não olhar para os lados, não ser distraído, completa a carreira. Mas não abre mão de valores, não abra mão de princípios. Mantenha a chama acesa, estenda esse pendão bem alto, guarde a sua fé. Porque quando a hora chegar, e vai chegar, você vai ter serenidade, você vai ter descanso no seu coração, e você vai entender que partir é um alívio, é descanso, é fazer uma viagem bendita, é ir para a casa do Pai, é ir receber a recompensa, a coroa da justiça. Ainda que os homens deixem você, desprezem você, desamparem você, Deus vai assistir você, revestir você de forças, para que no meio da luta, do sofrimento, da doença, da pobreza, da perseguição, da ingratidão dos homens, você complete o seu ministério e pregue, testemunhe e fale de Cristo. Enquanto tiver um fôlego de vida em você, você vai viver para a glória de Deus. Se Deus não livrar você da morte, Ele vai livrar você na morte, e você vai ser levado salvo para o reino celestial, para que as últimas palavras que hão de emanar dos seus lábios sejam estas: a Ele e a Jesus glória pelos séculos dos séculos, amém. Eu quero orar com você, amado, e se você deseja ardentemente nesta noite, que a graça de Deus capacite a você a enfrentar o sofrimento vitoriosamente, a viver triunfantemente e a morrer confiadamente, onde você está, coloque-se em pé, e nós vamos orar juntos, colocar a nossa vida diante de Deus, a nossa família diante de Deus, a nossa casa diante de Deus. Vamos buscar o Senhor. Senhor Deus, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, pela vida, pela biografia, pela história do apóstolo Paulo, pelo testemunho que ele nos deixou, pela manifestação da tua graça na vida dele. E tu és o mesmo Deus, tu tens o mesmo poder, a mesma graça. Então Deus, socorre-nos nesta noite, sustenta o teu povo, tonifica as fibras da alma do teu povo, renova o vigor do teu povo, restaura a sorte do teu povo, para que a tua igreja, Deus, possa enfrentar as lutas desta vida, com ousadia, com os olhos postos em Jesus, sabendo que aqueles que quiserem viver piedosamente neste mundo, serão perseguidos. Sustenta a tua igreja, para viver vitoriosamente, para morrer confiadamente, para o louvor da tua glória. Sustenta-nos, para nós combatermos o bom combate, para nós completarmos a carreira, para nós guardarmos a fé. E então, Deus, quando as cortinas da nossa vida se fechar, nós estaremos na tua presença, para receber a coroa de glória, e para ouvir do nosso amado Salvador: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, louvado seja o teu nome, por graça tão maravilhosa. Nós choramos com gratidão, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Bom, voltando assim para o que foi pedido na nossa enquete, e depois de ouvir essa palavra, como você avalia a vida que tem vivido? Será que você pode falar como Paulo? O que você acha que você precisa mudar para combater o bom combate, para completar a carreira guardando a fé? Bom, muita coisa para se pensar, né? Mas pensa aí, não esquece de comentar o que você achou, e eu te espero no próximo programa. Até lá!